Sejam todos bem-vindos ao terceiro Growcast. Eu sou a Cristiane Alves, idealizadora e diretora da Grow Up Bilingual School, escola bilíngue de imersão que fica localizada em Santo André, São Paulo. E também sou a mãe do Gai e do Gui. Eu estou muito animada para o nosso terceiro episódio e eu espero que você também esteja. Bom, o objetivo do nosso Growcast é levar conhecimento e informação de qualidade para as nossas famílias e educadores e proporcionar dicas práticas que possam ser aplicadas em casa e no ambiente escolar no dia a dia das nossas crianças. Bom, o nosso terceiro episódio é sobre odontologia. A odontologia desempenha um papel de extrema importância na infância, contribuindo para o desenvolvimento saudável e bem-estar das crianças desde os primeiros anos de vida. Os cuidados odontológicos durante a infância não se limitam apenas à manutenção dos sorrisos bonitos, mas também tem um impacto significativo em diversos aspectos da saúde geral e qualidade da vida das crianças. A infância é um período crucial para estabelecer hábitos de cuidados bucais que irão perdurar ao longo da vida. Desde o momento em que os primeiros dentinhos começam a aparecer, a orientação e os cuidados prestados pela odontologia desempenham um papel vital. A odontologia na infância é muito importante. Por isso, pais, educadores desempenham um papel fundamental ao priorizar os cuidados odontológicos desde cedo, garantindo que as crianças cresçam com sorrisos radiantes e uma saúde bucal robusta. Bom, para conversarmos sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a nossa querida doutora Letícia Rossi, nossa parceira lá da Grow Up. E eu vou apresentá-la formalmente e depois ela faz a apresentação dela também. Bom, vamos lá. Doutora Letícia, 31 anos, dentista, formada pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada, mãe da Manu e do Lucas, o nosso famoso S lá na escola. Seja muito bem-vinda ao nosso Growcast, Lê. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Letícia, tenho 31 anos, sou dentista, sou mãe, meus filhos estudam na Grow Up e estamos aqui hoje para falar um pouquinho de saúde bucal para vocês. Bora lá, então? Bora! Então, vamos lá, Lê. Quando começam a surgir os primeiros dentes de leite em um bebê? Olha, essa pergunta é muito interessante. Muitas mães me fazem esse tipo de pergunta. Por quê? Não tem uma cronologia, na verdade, assim, tão certa. Cada indivíduo nós tratamos como um só. Mas, geralmente, é entre os 3 meses até 1 ano de idade. Meus filhos mesmo, eram 7 meses que começou a nascer o dentinho deles. Mas já tem bebês que aparecem, às vezes, no consultório, que a mãe, com 3 meses, já começa a nascer os dentinhos. Então, não tem, assim, um período tão certo. É entre 3 meses a 1 ano. E tem crianças que já nascem com dente, né? Já tem um dentinho que ele nasce, que a gente chama de dentinho prematuro. Que a criança sai com o dente da barriga. E aí, depois, a gente tem que acabar extraindo esse dentinho. Sério? Sim. É uma anomalia. Nossa, mas por que tem que extrair? Porque é como se fosse um pedacinho de osso, na verdade. Tá. Aí, depois, vai vir o permanente de verdade. Entendi. Nossa, não sabia disso. Bom, você é mãe, já vivenciou isso. Eu também sou mãe, já vivenciei, né, o começo, né, da aparição dos dentinhos. Sim. E a gente sabe que isso causa muito, muito desconforto nas crianças, nos bebês, né? Sim.
Como que nós podemos, enquanto família, ajudar as crianças a aliviar esse desconforto? Bom, o principal são alimentos geladinhos. Então, uma frutinha mais geladinha, o tetolé, que é o sorvetinho do leite materno, que a gente pode dar para a criança, um mordedor. Então, sempre voltado para algo mais geladinho para poder aliviar nesse momento que é bem chato mesmo, dói, incomoda. Eles sentem, além da dor... Coceira na gengiva, muita. Coça bastante mesmo. Eles se incomodam. Não é à toa que eles ficam irritados nessa fase, né? Sim. É bem complicado. Tá. Bom, além desse desconforto, a gente sabe que também existem alguns sintomas que aparecem junto. Sim. Por exemplo, febre, diarreia. Então, acontece esses sintomas porque a criança, como fica com coceira, ela tende a colocar a mão na boca mais vezes. Então, acaba indo sujeirinha, acaba indo micróbios. E isso faz com que a criança tenha a diarreia e a febre, porque o sistema imunológico acaba já sentindo. Tá. Fala, opa, tem alguma coisa errada. Então, mas não, perdão. Não, então isso não é especificamente do dente. Não é especificamente do dente. É porque a criança acabou, enfim... Pelo ambiente. Pelo ambiente. Exatamente. Nossa, que engraçado. Tanto que muitas mães falam, meu filho teve uma febre de 38. Gente, o dentinho não dá esse tipo de febre. É realmente alguma outra coisa que está associada que acabou gerando essa febre. Entendi. Algum mal-estar, alguma virose, alguma coisa. Nossa, isso é um mito, né? Sim. Igual o antibiótico. O antibiótico não causa cárie. Eu não sabia também que existia esse mito. Sim, na verdade o mito seria que o antibiótico causa a cárie. Ah, tá, entendi. E na verdade não, o antibiótico não causa cárie. Na verdade, os antibióticos adocicados, eles causam a cárie, porque a indústria farmacêutica faz eles mais docinhos para a criança poder aceitar. E aí, às vezes, os pais não têm aquela higiene regradinha na criança e a criança acaba tendo a cárie. Mas não que foi a culpa do antibiótico. Então, isso é um mito que eu já estou também passando para vocês, que não é. Curioso, Exatamente. Né? E é engraçado porque, assim, lá na escola nós temos berçário, né? Então, Sim. a gente recebe bebês a partir de 4 meses. Uhum. E, então, nós acabamos que vivenciando esse momento dos primeiros dentinhos junto com as famílias, né? Sim. E realmente... Existem situações em que a criança acaba desenvolvendo a diarreia e a febre e a gente sempre atrelou isso ao dente. Ao dente. E não ao ambiente em si, né? Sim, exatamente. E, na verdade, tanto que a Manu entrou lá com 4 meses e ela teve esse período lá. E aí acabou vendo a pandemia, enfim. Mas logo no começo, com 6, 7 meses, mais ou menos, nasceu os dentinhos dela. E ela teve bastante diarreia. E aí a gente já associava que era alguma outra coisa que estava causando isso nela. Sim. Bom, aproveitando que você falou sobre cárie e nós estamos falando sobre bebês, Sim. Pode ter cárie em dente de leite? Sim, pode. Inclusive, Cris, é muito mais fácil ter a cárie no dente de leite do que no dente permanente. Por quê? O dente de leite, ele é mais, como posso dizer, mais fraquinho. A camada, que é o esmalte que protege ele, é mais fininha. Então, por isso que a criança, às vezes, aparece no dentista com muitos dentes cariados. Porque é muito mais fácil, é muito mais propício a criança ter a cárie do que um adulto. Entendi. Por conta dessa espessura do esmalte dentário. Então, sim, gente, a criança pode ter cáries, por isso que é muito importante ter a saúde bucal da criança em dia. Interessante. Outro mito para mim também. Tô aprendendo um montão de coisa aqui, gente. Não sei vocês aí, mas eu aqui tô aprendendo. Olê, você falou que não existe um período certo em que o dente nasce, né? Às vezes, algumas famílias, a gente já vivenciou isso lá na escola, tem a sensação de que está demorando muito. Uhum. Qual que é o limite? Vamos supor assim, até aqui, ok, está dentro do limite do estar nascendo ou não. Sim. E a partir dali, não. Aí precisa procurar um especialista, enfim, não sei. Os dentinhos de leite, até mais ou menos 1 ano, tem que estar lá, aparecer pelo menos 1 ou 2 dentinhos na boca, tá? Agora, os dentes permanentes, pelo menos até uns 8 anos de idade, já tem que aparecer. Mas tem crianças que com 5 anos
começam a fazer a troca, né? Dos dentinhos de leite para o permanente. Mas eu acredito que até mais ou menos uns 7, 8 anos aí ainda está dentro da normalidade para o dente permanente. Tá. Mas, pessoal, é muito importante nós levarmos a criança antes do primeiro dentinho na odontopediatra, para ela poder já preparar vocês para essa fase, né? Que vai ser a parte do início da erupção dentária. Então, a gente sempre orienta que leve a criança ao odontopediatra com 3, 4 meses, antes de vir os dentinhos para poder orientar. Para ser uma fase um pouco melhor, mais tranquila, né? Porque mexe com a criança fica irritada. Sim. Mexe com toda a estrutura da casa, porque a criança chora mais. Sim. E aí acaba... E assim, os primeiros meses já são cheios de desafios, com né? certeza. Porque é uma constante evolução da criança, Sim, né? com certeza. E aí vem esse momento também que acaba realmente acarretando mais responsabilidade, enfim. E como você mesma falou, mexe com o ambiente dentro de casa, com né? certeza. Em casa foi uma loucura, assim. Até agora, o Lucas, ele ainda não terminou de erupcionar os últimos molares descidos dele, de leite. E fica super irritado e coloca tudo na boca e quer morder. A fase do morder também, né? E é comum a baba? Muito, é normal, porque vai nascer o dentinho. Então, o nosso organismo produz mais a saliva, por isso que ele baba bastante. Para realmente ter essa erupção dentária aí correta. Tá. Bom, eu estou pensando um pouquinho aqui, né, nas fases que nós temos lá na Grow Up, né? Então, a gente tem o berçário, infantil e fundamental. Continuando falando dos bebês, né? Tá. Você disse que é recomendado, né, buscar um especialista até antes do nascimento dos dentinhos, né? Quais tipos de cuidados que a gente pode ter em casa com esse bebê, por exemplo? Né? Já se escova, então, a gengiva, sim ou não? Sim. O que você poderia dar? Obviamente que você não é 100% especialista. Você até comentou como é o nome? Odontopediatra. Odontopediatra, né? Mas, assim, qual seria uma orientação inicial, assim? Certo. Pessoal, para os bebês, vamos lá. Se caso o bebê ainda não tem o primeiro dentinho, o que a gente faz? A gente pega uma fraldinha, molha a fraldinha ou uma gaze, coloca o dedinho por dentro e passa em todo o rebordo para poder remover aquele excesso de leite, o excesso de alimento que tem ali na gengiva do bebezinho, tá? Agora, a partir do momento que ele tem o primeiro dentinho, a gente precisa fazer a escovação desse dentinho. E é com pasta, com flúor, com escova. Isso é muito importante também, que muitas mães não sabem, é a questão do flúor. O flúor, a partir do primeiro dente, ele tem que estar na cavidade bucal. Para quê? Para proteger de cáries. Tá. Então, o recomendado é uma escova com bastante cerdas, macia principalmente. Tem pais também que pegam algumas escovas mais duras e acabam até machucando o dentinho ou a boca da criança. Então, sempre uma escova macia, com bastante cerdas. E a pasta dentária com flúor. A gente preconiza com 1000 ppm de flúor, que seria o principal. E aí ter essa escovação. Uma coisa, Cris, que muitos me perguntam também é a questão do enxaguante bucal. Tá. A criança, nós ainda não indicamos enxaguante bucal, porque ela ainda não tem essa noção de cuspir 100%, né? Então, às vezes, pode acabar ingerindo, né, esse líquido e acaba ferindo a criança, que tá com o estômago, então não é algo indicado. Então, seria realmente a escova e a pasta que seria principal e o fio dental. A partir do segundo dentinho, já vai criar o espacinho. Então, pode passar o fio dental, gente. Muita gente também não sabe, ou até fala, Letícia, você tá pedindo demais. Eu entro nesse grupo aí. É difícil. Eu, como mãe, gente, eu sei que é bem difícil. Mas, assim, como dentista, eu preciso orientar, né? Aqui no dia a dia, a gente vê que o negócio é mais difícil. Sim, uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Exatamente. Vamos pensar novamente nos bebês. Você comentou sobre a gaze, né? A fralda, enfim. E
isso nós fazemos quantas vezes ao dia? Então, geralmente, quando é o bebê, a partir do momento que ele ingeriu o leitinho materno ou ele se alimentou, tem que fazer essa higiene, tá? Uma vez ao dia? Não, sempre, Sempre? sempre que se alimenta, a gente faz a higiene. Tá. Essa é mais uma coisa que na prática também é mais difícil. Sim. Mas o correto seria isso, tá? Até pensando nos bebês de amamentação livre demanda, né? Nossa, é muito. Aí é uma loucura. Sim. Passa o dia Aí não tem amamentando como. e fazendo Não tem higienização como. da boca. Pelo menos eu acho que se preconizar umas 2 vezes por dia, 2 a 3 vezes por dia, já é algo legal para a higiene bucal da criança. Tá, legal. Bom, beleza. Então, os bebês, ok. Certo. Vamos pensar, então, um pouquinho agora nos maiores, né? Tá. Vamos chegar ali nas crianças do ensino infantil. Certo. Os nossos kids, como nós falamos lá na escola, né? Quais são, então, as recomendações que você daria para estas crianças? Bom, as crianças maiores também precisa ter higiene após as refeições. Então, pelo menos as refeições principais. Seria o café da manhã, o almoço e a janta. Uhum. Pessoal, as crianças até mais ou menos 8 anos de idade, por mais que eles não aceitem, a escovação tem que ser supervisionada. Então, o pai e a mãe têm que estar do lado, tem que, às vezes, até fazer a escovação com a criança, até os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos, até os 12, o pai e a mãe ainda têm que estar do lado para ver se está tendo uma higiene correta. Então, assim, muitos pais até comentam para mim, mas o meu filho quer escovar sozinho. Tudo bem, ele pode escovar sozinho, mas você tem que ir depois e reforçar essa escovação. Porque ele ainda não tem autonomia, ele não consegue ter realmente fazer o movimento correto da higiene, né? Uhum. E às vezes aquilo para eles é algo maçante. Sim. Então também isso dificulta, né? Às vezes tem crianças que não gostam dessa hora da higiene bucal, como tem crianças que, não sei, os meus estão naquela fase de tomar banho. Nossa, é tão difícil fazer e tomar banho. Meu Deus do céu. Essa fase vai durar um pouco, viu? Vai, meu pai do céu. Enfim, e voltando, né, da higiene bucal, é bem complicado essa parte. Então, assim, precisa ter esse auxílio, né, na hora da higiene e da escovação. A escova muda um pouquinho o tamanho da cabeça da escova, mas sempre é uma escova pequena. E a questão da pasta com flúor mantém também a mesma coisa. Tá. Então, sempre após o café da manhã, almoço e janta. Tá. Bom, pensando não só nos bebês, mas nos maiores também, mas acho que mais nos maiores, as pastas, elas costumam ser bem gostosinhas, né? Sim, docinhas, sim, enfim. sim. E eu sei que existe uma quantidade recomendada. Sim, exatamente. Pela idade. Sim, exatamente. E é bem pouquinho, né? É muito pouquinho. É um grãozinho de arroz, gente. Porque geralmente as publicidades que passam, né? Então, lotam de pasta a escova. E, na verdade, aquilo só vai ficar à toa, né? É muita escova, pode causar fluorose, que é um excesso de flúor, que mancha os dentes. Então, sempre um pouquinho de pasta, um grãozinho de arroz, depois vai para uma ervilhinha. É bem pouquinho mesmo. Então, o grãozinho de arroz é recomendado para crianças até qual idade? O grãozinho de arroz é até... Não, metade de um grão de arroz é até 3 anos. Até 6 anos é o grãozinho de arroz mesmo. E a partir dos 6 anos é uma ervilhinha. Tá. Uma quantidade bem pouquinho. Certo. Bom, as crianças, elas ficam, né, permanecem com o dente de leite até que idade, mais ou menos? O dentinho de leite? Entre 5 a 6 anos começa a nascer os permanentes. Que é quando começa a cair. Começa a cair. Mas essa fase pode durar até 12, 13 anos. Tá. Tem crianças com 12 anos que ainda tem vários dentes de leite. E pensando que eles serão substituídos, né, qual seria, então, a real importância do dente de leite? Bom, o dente de leite ele é importante para quê? Para a função mastigatória, função fonética. E, além de tudo, ele cria um caminho para o permanente poder vir, para poder nascer. Então, ele é muito importante. Porque o permanente é como se viesse uma árvore crescendo e ela não tem para onde ir. E o dente de leite guia o permanente para poder nascer.
Então, ele é como um GPS. É mais ou menos Ele é o isso. Waze Ele é o Waze da... do dente permanente. Exatamente. É Olha, ele que guia. interessante. E aí, lógico, toda a questão da qualidade de vida, de alimentação, o falar. Sim. Então, é muito importante. Muitos pais falam, ai, por que eu vou cuidar do dente de leite? Ele vai cair. Gente, é um dente que dói, tem polpa, que é a parte interna do dente que tá viva ali. Então, Pode dar cárie, como Sim, você falou. pode dar cárie, pode dar canal também. Muitos pais não sabem disso, mas também dá canal, sim, no dente de leite. Precisa tratar, porque senão pode prejudicar o permanente. Então, é muito importante, gente. Não tem como deixar pro lado. Tá, ótimo. Ótima dica. Bom, eu pensei aqui a respeito da chupeta. Tá. Porque isso também é uma coisa que, enfim, no ambiente escolar, né, existem crianças que usam, crianças que não usam. Sim. Né, mas a gente sabe que isso causa um impacto nos dentinhos. Sim. Né? Você pode comentar pra gente quais são? Cris, o que acontece? Quando a criança tá com a chupeta, ela vai fazer o formato do bico na sua arcada dentária. Então, a parte óssea da criança modifica, fica como se fosse a volta da chupeta. E isso, mais para frente, além da questão fonética que também altera a questão da erupção dentária. Os dentinhos, eles nascem e já começam a ficar tortinhos. Então, a primeira infância da criança, até mais ou menos uns 6 anos, a gente vai ter essa voltinha. E aí acaba tendo que a criança usar aparelho com 7, 8 anos de idade para corrigir isso. Eu sei que a chupeta, nós como mães, é um auxílio maravilhoso, mas em contrapartida, ela faz ela prejudica, né? Na verdade, a formação óssea da criança. O chupar o dedo também. Chupar o dedo é pior ainda, por conta por ser duro. Ah, então fica pior ainda, fica mais ovalado ainda o céu da boca por conta disso. Entendi. Existe uma fala que depois que a criança, enfim, larga a chupeta, aos poucos vai voltando. Isso é real mesmo? Sim, não, é real. Mas ela não elimina 100% o problema. Tá. Então, ela fica um pouco menos ovalado o céu da boca, mas depois ela ainda mantém, não fica 100%, né? Entendi. Tá. Acaba precisando realmente de um acompanhamento. E um tratamento ortodôntico. Entendi. Mesmo assim. Tá. Então, o melhor seria realmente não ter, não né? ter a chupeta. Esse objeto de transição tão difícil. Importante, né? É bem difícil. É bem difícil. Eu sei, eu entendo como mãe, né? Porque a criança tá lá, ela se irrita e é a coisa mais fácil para acalmar. Né? Verdade. Tá ali já. E depois, no segundo momento, tem a mamadeira. Também tem criança que usa a mamadeira para ter a calma, né? Uhum. E a mamadeira também desempenha a mesma causa, na verdade? A mesma causa. Tá. Tanto que muitas indústrias elas criaram aí uma bico ortodôntico, né? Um bico que não causa problemas. E não, todos os bicos causam. Entendi. É uma coisa que não tem um que fale, esse não causa. Se fosse assim, todo mundo compraria só aquele que não causa. Certo. E, na verdade, não, né? Pensando nas crianças que já estão aí com a maior parte dos dentes nascidos, ou não, enfim, qual é a recomendação de visita ao dentista? Quantas vezes ao ano? Pelo menos uma vez ao ano seria legal. A gente passar a criança pode ser um odontopediatra, pode ser um dentista. Hoje a especialidade está aí, então eu acho muito bacana passar realmente com um odontopediatra, que é aquela pessoa que realmente vai te orientar, vai ter propriedades ali para poder te fornecer uma informação, cuidado, um tratamento, mas complementar, né? Então, assim, a odontopediatra que vem no consultório, ela não olha só o dente, ela olha a língua, ela olha o freio, ela olha como a criança está se desenvolvendo nessa parte fonética também, pode indicar para uma fonoaudióloga. Então, é um trabalho complementar, né? É um trabalho bem... acaba ali, um puxando o outro.
Tá. né? E a partir de qual idade é recomendado fazer a limpeza nos dentes? Então, tem crianças com 3, 4 anos que já acaba tendo um pouquinho de placa. Mas porque o pai e a mãe em casa, às vezes, não tem aquela saúde bucal que nós indicamos. Então, se a criança vai com 3, 4 anos e já tem a placa, a dentista já pode fazer a limpeza. É uma limpeza diferenciada, é uma escovinha que a gente faz. Não é a ponta de ultrassom, porque ainda a criança, às vezes, não gera o tártaro ali. Mas se tiver o tártaro também, que aí é uma placa endurecida, a gente usa o ultrassom para poder eliminar. Tá. Então, a partir de tendo os dentinhos, Cris, tudo já pode acontecer na criança. Tá. Tem que fazer o acompanhamento, não tem como, Tem que fazer um né? acompanhamento pelo menos uma vez ao ano, gente. E o preventivo é sempre melhor, né? Sempre, com certeza. Eu fui uma criança que eu tive muitas cáries, porque o meu pai, infelizmente, não me levava no dentista. E eu comia muito doce, não escovava. E não adianta, Cris. A gente precisa trazer essa responsabilidade para os pais. Não é, porque meu filho não escova o dente, mas você tem que escovar o dente do seu filho. Seu filho ainda não está com autonomia. Então, assim, eu tive muitas cáries. E eu já logo depois tive que fazer um tratamento super longo, onde eu tive problemas com isso. Eu fui uma criança traumatizada. Então, eu fiz odontologia porque eu sempre tive muito medo de dentista. Até hoje. Na verdade, assim, eu que me trato em algumas coisas que eu consigo fazer, eu mesma faço. Eu faço uma limpeza em mim. Por quê? Porque a gente cria isso na infância, esse trauma, esse medo, e leva pro resto da vida. Sim, verdade. Acaba levando pro resto da vida. Então, a prevenção é sempre melhor. A criança ir ao dentista para fazer uma avaliação, para ver como tá, para fazer um check-up, só fazer uma limpeza. É muito melhor do que uma criança ter que fazer várias cáries, anestesia, canal, tirar o dentinho. É bem mais traumatizante, né? Sim. É porque fica parte da rotina, né? Então, a criança já se habitua à presença do dentista, aos procedimentos, entende a importância, né? Sim, com certeza. Chega numa situação diferente e acaba internalizando aquilo de uma forma diferente também, Sim, né? fica muito mais tranquilo essa passagem no dentista, né? Não fica aquela coisa assustadora que muitas famílias... Primeira coisa que a mãe às vezes solta, ai, filho, não dói. Aí a criança já liga com dor. Já imagina que vai ter dor, vai ter procedimentos que ela não vai gostar. E aí ela acaba fugindo, ela acaba não querendo. Sim. Eu quero retomar algo que você disse e que eu acho muito válido, né? E não só na questão da saúde bucal, mas na questão geral mesmo, né? Nós, enquanto pais e responsáveis, nós somos o exemplo em tudo, né? Nós recebemos aqui a Thaís, que é a nossa nutricionista, e ela falou de uma forma diferente, mas a mesma coisa que você acabou de dizer e reforçar. Né, que a criança ela vai seguir aquilo que ela vê, aquilo que ela está vivenciando. Né? Então, se o pai e a mãe têm esse hábito, ela, consequentemente, também vai ter. Sim. Agora, se a família não tem, não adianta querer forçar a criança, porque ela não está sendo congruente com aquilo que ela está vendo. Né? Então, realmente tem que dialogar o que ela vê com o que nós, responsáveis, fazemos, né? Então, a importância do nosso papel ali no dia a dia, tanto enquanto família ou enquanto escola, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Sim, né? Com certeza, eu concordo com você. Legal. Bom, já que nós estamos falando de escovação, da importância da saúde bucal, eu acho e peço que você nos ajude e nos ensine, então, a escovar os dentes. Tá bom, vamos lá. Eu trouxe Como que se escova os dentes, então? Eu trouxe um auxiliar aqui para poder orientar vocês. Minha boquinha. Bom, gente, é muito mais fácil assim, né? Uma boca desse tamanho. Sim. Geralmente, a gente inicia... Eu gosto bastante... Não tenho, na verdade, assim, uma regra, tá, pessoal? A partir do momento que você percebe que o modo que você está escovando
está correto, está limpando, está ok, tudo bem, tá? Mas a gente cria vias para facilitar essa hora da escovação. Então, geralmente, nessa parte da frente, a gente faz um movimento circular, que é um movimento de bolinha, tá? Ah, Lê, quantas bolinhas? Geralmente, umas 2, 3 bolinhas por dente, tá? Toda essa região, na parte da frente dos dentes, nos incisivos e nos molares. Aqui, nessa região, a gente vai fazer um movimento de vai e vem, tá? Para uma criança, você pode falar, é um trenzinho que faz vu e faz vai e vem. É uma técnica do trenzinho, né? Que a gente faz. Nessa parte aqui, a gente faz um chuveirinho, por quê? A escova, a gente deita a escova e aí é como se fosse voar, né? Bastante assim pasta. Então, é a parte do chuveirinho em cima e embaixo, tá? E depois, gente, muito importante, é a língua. Então, a gente põe a língua para fora e escova a língua, tá? Muita gente escova os dentes e fala, eu ainda estou sentindo mau hálito. É porque não escovou a língua. Então, é muito importante escová-la. Tá, legal. Bem tranquilo, tá, gente? Bem mais fácil. Aqui é bem mais fácil. Agora, e também o fio dental. O fio dental, ele tem que abraçar o dente. Então, a gente precisa passar o fio e ir até na gengiva. Ai, Lê, começou a sangrar. Gente, tá sangrando, por quê? Porque a gengiva tá dizendo que tem alguma coisa errada. Não é porque você machucou ali. É porque, na verdade, já tem uma sujeirinha que tá ali, que não foi removida completamente na outra escovação, e a gengiva tá dando sinal de que tem alguma coisa. Tá. Então, vai sangrar mesmo. Isso não significa que você precisa parar e não passar mais o fio dental ali. Pelo menos, é o contrário. É ali que você precisa realmente escovar. Certo. E depois faz o pode ser o enxaguante bucal que você dá a sua escolha. Faz o bochecho e cospe. Certo. Bom, como eu disse no início do nosso episódio, a Lê é nossa parceira lá na Grow Up, nossa dentista parceira. A nossa escola tem essa preocupação em formar e auxiliar as crianças no desenvolvimento delas como um todo, né? Por isso que a Lê vem e faz esse trabalho com a gente uma vez ao ano. Ela realmente fica lá na escola e desenvolve um trabalho com as crianças mesmo, né? E, na verdade, quem vai na escola nem é a doutora Letícia. Quem aparece lá na escola para os menores é a fada do dente. Sim. Sucesso. Eles ficam esperando o dia que a fada do dente vai aparecer na escola. Sim. E assim, é um dia muito, muito, muito legal mesmo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você faz lá na Grow Up, tanto com os menores, né, com a fada do dente, e com os maiores. Bom, no ano passado, na verdade, eu sou parceira da Grow Up desde 2019, se eu não me engano. Então, desde 2019, nós fazemos esse trabalho na Grow Up. No ano passado, nós fizemos um trabalho diferente, né? Para os pequenos, eu fui fantasiada de fada do dente para poder estimular eles, orientar, trazer eles para esse mundo da odontologia, né, da fada, daquela coisa lúdica e, ao mesmo tempo, ensinar a escovação para eles. E os maiores, nós fazemos um trabalho de prevenção. Então, nós avaliamos a boca de todas as crianças e nós mandamos para os pais um feedback. Então, para a Grow Up, é muito importante essa questão da saúde bucal, que o tempo todo tá com a gente lá, parceiro. E, realmente, a parte da fada do dente foi uma descoberta até para mim, porque você tá ali frente a frente com as crianças e elas ficarem idealizando a fada e elas pensam em perguntas maravilhosas, assim, quando eu fui, elas fizeram. Então, elas são muito, muito inteligentes.
Elas são muito curiosas. Sim. E tem muita questão da fada dar o dinheirinho. Então é muito engraçado. Fada, meu dentinho caiu. Teve uma mãe que comentou que a fada dava R$10. E aí eu falei, meu Deus do céu, a fada vai dar R$10. Tá bom. Mas é muito bacana, assim. Muito gratificante, né? Sim. Esse dia. E sabe que a gente recebe feedback dos pais, né? Então, as crianças levam o que elas aprenderam. Inclusive, você comentou sobre o trenzinho, né? Se eu não me engano, as bolinhas a vassourinha, né? Sim. Fazer a vassourinha, enfim. Então, eles levam esse contexto para casa também. E aí é um gancho que a família pode ter até de continuar esse trabalho em casa, e né? facilita muito, porque a criança, ela vê ali numa forma lúdica, ela tá tendo essa higiene, essa importância, ela vê, na verdade, também a importância de ter os dentinhos limpinhos. Muitas mães acham que a criança não se importa com estética. Imagina, às vezes uma criança que tá com a cárie nos dentes da frente, depois que restaura, depois que ela vê o dente branquinho, você precisa de ver a alegria dessa criança. Eu vou contar um caso pessoal. Inclusive, você sabe, o Gabriel, que é o meu filho mais velho, ele é super vaidoso nesse aspecto. E aconteceu de sair uma pontinha. Foi. E enquanto eu não levei ele ficou o tempo todo falando, eu quero ir ao dentista, eu quero arrumar o meu dente, eu preciso arrumar o meu dente, tá feio. Foi. Quando eu dou um sorriso, aparece, eu não gosto. Então, realmente, eles têm esse lado da preocupação estética também, Sim, eles né? se importam, exatamente. Eu lembro que o Gá ficava falando. Nossa, todos os dias, gente. Enquanto eu não levei, foi assim, diariamente, várias vezes ao dia. E depois ficou lindo. Ficou lindo mesmo. Ai, que legal. Bom, Lê, o nosso bate-papo está chegando no fim. E eu gostaria, primeiramente, de te agradecer pela presença. Imagina. Tá? E eu costumo fazer uma pergunta no final para todos os nossos convidados, né? Se você pudesse deixar, né, uma dica valiosa ou duas dicas, enfim, né, ou estratégias práticas para ajudar as famílias que estão assistindo ou os próprios educadores também que estão assistindo em relação ao desenvolvimento do hábito da saúde bucal, qual seria? Pessoal, tem muitos aplicativos hoje em dia nas nossas mãos que podem ajudar a trazer a criança para esse contexto. Para esse contexto, exatamente. Obrigada, Cris. Imagina. Principalmente, minha filha tem 4 anos. Ela brinca com o dentista, ela brinca que ela vai escovar o dentinho do bichinho, ou que o dentinho do bichinho tá ruim. Ela vai lá e cuida, trata, né? O próprio aplicativo gera isso para a criança brincar. Então, eu acredito que você pode, além disso, vídeos que tem no YouTube dos bichinhos escovando os dentes, do Joãozinho, Little Angel, tem vários, os Super Simple Songs eles fazem também. Então, hoje nós temos vários recursos aí para poder fazer essa criança já ir desde pequena se acostumando, né? Criando Na verdade, esse hábito, criando né? esse hábito, exatamente. Então, vale aí essa dica, vários aplicativos e YouTube para você poder fazer a sua criança ficar mais habituada, né? Nessa parte da hora da escovação. Muito legal, Lê. Bom, muito obrigada novamente. Obrigada. E eu gostaria que você, então, contasse para o pessoal como que as famílias podem te encontrar, né? Tanto na rede quanto sobre a sua clínica, né? Sim. Fala um pouquinho mais aí dela. Pessoal, nós estamos pertinho da Grow Up, na Rua Porto Seguro, 435, em Santa Terezinha. Nós preconizamos o atendimento humanizado ali. Então, além das crianças, nós temos odontopediatra, nós temos todas as especialidades, bucomaxilo, ortodontia. Então, você vai encontrar todos os profissionais num lugar só. Além disso, nós temos o meu Instagram, que é o DRA Letícia Rossi. Vocês podem acompanhar todo o meu trabalho ali, o meu dia a dia, minha rotina,
Ali eu me mostro como mãe, como dentista, como empresária, empreendedora. Então, ali você tem todos as faces da Letícia, né? Na verdade, ali você Os conhece. papéis, né? Os papéis, exatamente. Tá tudo ali, Cris. Ótimo. Bom, para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais da nossa escola, o Instagram da Grow Up é @growupescola. Será um prazer recebê-los tanto no nosso Insta quanto lá na escola presencialmente também. Bom, Lê, novamente, muito, muito obrigada. Obrigada eu, Cris. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.